Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos agora nesse vídeo o estudo de A Sentinela. Nós vamos estar considerando o estudo 31 da semana 26 de setembro a 2 de outubro com o tema: Você dá valor ao privilégio de orar? Então vamos para o nosso vídeo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Espero que esteja tudo bem com vocês, com suas famílias e que Jeová sempre possa estar nos dando a força necessária para que possamos continuar fazendo a sua vontade. Vamos juntos agora considerar o estudo da Sentinela, o estudo 31, com o tema central: Você dá valor ao privilégio de orar? Apenas lembrando, antes de iniciarmos a nossa consideração, se você ainda não é inscrito no canal, se você é novo aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sino para que você possa estar recebendo novos vídeos e no final faça seus comentários, para que a gente possa ter um intercâmbio de encorajamento. Então, continuando, o texto temático é o livro do Salmo 141:2, que em parte diz: Que a minha oração seja como o incenso preparado diante de ti. Então, o que iremos ver no estudo de hoje? Nós damos muito valor ao privilégio de orar a Jeová. Queremos que nossas orações agradem a Jeová, como se fossem um incenso perfumado. Neste estudo, vamos ver o que podemos incluir em nossas orações. Vamos ver também alguns pontos que precisamos levar em conta quando formos representar outros em oração. Então vamos dar início fazendo a leitura, depois iremos fazer a pergunta e vamos encontrar somente as respostas chaves do estudo. Então, iniciando a leitura do 1, diz assim: O Criador do céu e da terra nos deu um presente muito grande, nos achegar a Ele em oração. Nós podemos abrir o nosso coração a Jeová a qualquer momento, em qualquer lugar e sem precisar marcar um horário para isso. Podemos ter certeza que nosso amoroso Pai Celestial vai nos escutar. Não importa se estejamos orando de uma cama de hospital ou de uma cela em uma prisão. Nós somos muito gratos pelo privilégio da oração. Então a pergunta: como devemos encarar a oração? Resposta: devemos encarar como um presente, pois nós podemos abrir o nosso coração a Jeová em qualquer lugar e teremos a certeza que Ele vai escutar a nossa oração. Então nós devemos ser gratos pelo esse excelente privilégio que Jeová nos deu. Leitura do 2. O rei Davi dava muito valor ao privilégio da oração. Ele cantou a Jeová: Que a minha oração seja como um incenso preparado diante de ti. Nos dias de Davi, o incenso sagrado usado pelos sacerdotes era preparado com muito cuidado. A maneira como o incenso era preparado lembrou a Davi que ele precisaria escolher bem as palavras que iria usar ao orar a Jeová. E nós queremos imitar Davi. Queremos que nossas orações agradem a Jeová. Pergunta: como Davi mostrou que dava muito valor ao privilégio da oração? Resposta: então no Salmo 141, 1 e 2, ele diz: Que a minha oração seja como um incenso preparado diante de ti. Então Davi, ele queria escolher bem as palavras que iria usar ao orar a Jeová. Então nós queremos também que nossas orações agradem a Jeová. Leitura do 3. Quando oramos a Jeová, precisamos ser respeitosos. Pense nas visões impressionantes que Isaías, Ezequiel, Daniel e João tiveram. Todas elas tinham algo em comum.
Elas mostravam Jeová como um rei majestoso. Isaías viu Jeová sentado num trono enaltecido e elevado. Ezequiel viu Jeová sentado em seu carro celestial, rodeado por uma luz resplandecente, como a de um arco-íris. Daniel viu o antigo de Dias, vestido com roupas brancas, tendo chamas de fogo saindo de seu trono. E João viu Jeová sentado sobre um trono, rodeado por um arco-íris que parecia esmeralda. Essas visões nos lembram o quanto Jeová é poderoso e glorioso. Por isso, damos muito valor ao privilégio de orar a Ele. E queremos fazer isso com muito respeito. Mas sobre o que podemos orar? Pergunta: qual deve ser a nossa atitude quando oramos a Jeová e por quê? Resposta: a nossa atitude deve ser respeitosa. Por quê? Resposta: a nossa atitude deve ser respeitosa. Porque nas visões que Ezequiel, Isaías, Daniel e João tiveram, Jeová está como um rei majestoso. Então, devemos dar muito valor ao privilégio de orar e queremos fazer isso com muito respeito, pois Jeová é poderoso e glorioso. Dando continuidade, subtítulo: portanto, orem do seguinte modo. Vamos fazer a leitura de Mateus 6, 9 e o 10, que diz assim: portanto, ore do seguinte modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. No Sermão do Monte, Jesus ensinou seus discípulos a orar de um modo que agrada a Jeová. Jesus começou pelas coisas mais importantes. Ele falou sobre a santificação do nome de Jeová, a vinda do reino, que vai destruir todos os inimigos de Deus, e as bênçãos que Jeová tem em mente para a humanidade. Quando incluímos esses assuntos em nossas orações, mostramos que a vontade de Deus é importante para nós. Pergunta: o que aprendemos com as primeiras palavras da oração modelo? Resposta: aprendemos que, para Jesus e para nós, são as coisas mais importantes. Então, quando incluímos esses assuntos em nossas orações, mostramos que a vontade de Deus também é importante para nós. Leitura do 5. Na continuação da oração modelo, Jesus mostrou que é apropriado orar sobre assuntos pessoais. Podemos pedir a Jeová que nos dê alimento para o dia, perdoe nossos pecados, nos proteja das tentações e nos livre do maligno. Quando oramos a Jeová pedindo essas coisas, reconhecemos que dependemos totalmente dele e que queremos fazer de tudo para agradá-lo. Pergunta: será que é apropriado orar sobre assuntos pessoais? Resposta: sim. Jesus mostrou que é apropriado orar sobre assuntos pessoais. Podemos pedir para o alimento do dia, perdoar nossos pecados, nos proteja das tentações e nos livre do maligno. Então, isso mostra que quando nós oramos dessa maneira, nós dependemos totalmente de Jeová. Leitura do 6. Jesus não queria que seus seguidores repetissem exatamente as mesmas palavras da oração modelo. Em outras ocasiões, Jesus orou sobre assuntos diferentes que eram de importância naquele momento. Da mesma forma, podemos orar sobre qualquer assunto que seja importante para nós. Por exemplo, quando tivermos que tomar uma decisão importante, podemos orar pedindo sabedoria. Se recebermos uma nova designação, podemos orar pedindo a habilidade necessária para cuidar bem dela. Os pais podem orar pelos filhos, e os filhos podem orar pelos pais. E todos nós
Precisamos orar pelos nossos estudantes da Bíblia e pelas pessoas que encontramos na pregação. Mas é claro que não devemos apenas orar pedindo coisas para Jeová. Pergunta: será que em nossas orações devemos falar apenas sobre as coisas mencionadas na oração modelo? Explique. Bem, nós podemos orar sobre assuntos diferentes, que para nós seja de importância naquele momento. Podemos orar pedindo sabedoria. Podemos orar para que Jeová possa nos dar habilidade quando recebemos uma designação. Podemos orar pelos nossos filhos. Os nossos filhos podem orar pelos seus pais. Podemos orar pelos estudantes da Bíblia que estão iniciando na organização de Jeová. Então, com certeza, podemos pedir outras coisas em oração. Leitura do 7. É muito importante nos lembrarmos de louvar a Jeová em nossas orações. Em outras palavras, precisamos elogiar, enaltecer e honrar Jeová quando oramos. Afinal de contas, ninguém merece mais louvor do que o nosso Deus. Ele é bom, está sempre pronto a perdoar. Jeová também é misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor leal e fidelidade. Nós temos todos os motivos para louvar Jeová por todas as suas qualidades e por tudo o que Ele faz por nós. Pergunta: por que devemos louvar a Jeová em nossas orações? Resposta: porque Ele é bom, está sempre pronto a perdoar, é misericordioso, compassivo, paciente e cheio de amor leal. Então temos todos os motivos para louvar a Jeová. Leitura do 8. Além de louvarmos a Jeová em nossas orações, também queremos agradecê-lo por todas as coisas maravilhosas que Ele nos dá. Podemos agradecer a Jeová pelas incríveis cores que vemos na natureza, pela variedade sem fim de alimentos que Ele criou e pela alegria de termos bons amigos. Nosso Pai nos dá tudo isso e muito mais, porque Ele quer que sejamos felizes. E, o mais importante, precisamos agradecer a Jeová por todo o alimento espiritual que Ele nos dá e pela maravilhosa esperança que temos para o futuro. Pergunta: pelo que podemos agradecer a Jeová? Vamos fazer a leitura do Salmo 104, do 12 ao 15 e depois o 24. Diz assim: nas árvores ao longo das suas margens pousam as aves do céu, cantam no meio da densa folhagem. Ele rega os montes desde os seus aposentos superiores. A terra se sacia com o fruto das tuas obras. Ele faz crescer relva para o gado e plantas para o uso da humanidade, para tirar da terra alimento. O vinho que alega o coração do homem, o azeite que faz o rosto brilhar e o pão que revigora o coração do homem. 24. Quantas são as tuas obras, ó Jeová! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia dos teus trabalhos. Pergunta: pelo que podemos agradecer a Jeová? Então a resposta, vamos tentar resumir para poder ficar pequena, né? Então podemos agradecer a Jeová pelas incríveis cores que vemos na natureza, pela variedade de alimentos, pela alegria de ter bons amigos e também pelo alimento espiritual que Jeová nos dá e pela maravilhosa esperança para o futuro. Leitura do 9. Às vezes, podemos acabar esquecendo de agradecer por todas as coisas boas que Jeová faz por nós. O que você pode fazer para não se esquecer de agradecer a Jeová? Você pode fazer uma lista das coisas que pediu em oração e, de tempos em tempos, você pode rever essa lista
para ver como suas orações foram respondidas. Depois disso, você pode orar a Jeová agradecendo a ajuda dele. É muito bom quando alguém nos agradece por algo que fizemos, não é verdade? Da mesma forma, quando nos lembramos de agradecer a Jeová, ele fica muito feliz. Mas existe ainda outro motivo importante para agradecer a Jeová. Vamos fazer a leitura do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o 17 e o 18, que diz assim: Orem constantemente, deem graças por todas as coisas. Essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Pergunta: o que pode nos ajudar a lembrar de agradecer a Jeová? Resposta: bem, o parágrafo mostrou que pode-se fazer uma lista das coisas que pediu em oração e depois rever para ver se as orações foram respondidas e agradecer a Jeová por isso. Bem, eu particularmente, eu prefiro ficar com a resposta do texto, que diz assim, orem constantemente e deem graças por todas as coisas. Então, o que vai fazer nos lembrar de agradecer a Jeová é a gratidão pelo simples fato de estarmos vivos e de reconhecer que Jeová é misericordioso e amoroso por nós. Assim, às vezes fazer uma lista pode até ser um pouco... No final dela podemos ficar tristes, né? Imagina que você vai ver a lista lá e observa que talvez alguma de suas orações mais importantes que você fez não foi atendida. Então talvez isso pode te deixar entristecido. E às vezes até pensar besteira a respeito do nosso Deus Jeová, né? Poxa, mas Jeová não ouviu minha oração? Então talvez se nós fôssemos apegar o que o texto diz, nós temos motivos todos os dias para agradecer a Jeová. A gravura mostra exatamente isso. Nós temos motivos de agradecer a Jeová pelo sacrifício que o seu filho fez, por dar a sua vida e nos dar essa oportunidade maravilhosa que temos para o futuro. Temos também motivos para louvar e agradecer a Jeová pela terra que Ele nos deu, onde com certeza é maravilhosa, mas infelizmente, pela ação do homem, isso não acontece. Pelo alimento do dia a dia, nós sabemos que muitas famílias passam dificuldade em ter alimento, mas mesmo assim Jeová nos dá esse alimento. Então são vários motivos que temos para agradecer a Jeová. Simplesmente pelo simples fato de eu hoje estou aqui falando e vocês daí ouvindo, devemos agradecer a Jeová. Na verdade, todo dia que nós acordamos é fato de agradecermos a Jeová. Leitura do 10, subtópico: Agradeça a Jeová por ter enviado seu Filho. Vamos fazer a leitura do livro de 1 Pedro 2, 21, que diz assim: De fato, para isso vocês foram chamados, porque o próprio Cristo sofreu por vocês, deixando um modelo para seguirem fielmente os seus passos. Somos muito gratos a Jeová por ter enviado seu amado Filho para nos ensinar a verdade. Sem dúvida, ao estudarmos sobre a vida de Jesus, aprendemos muita coisa sobre Jeová e sobre como podemos agradá-lo. Se tivermos fé no sacrifício de Jesus, podemos ter uma amizade bem achegada com Jeová e estar em paz com o nosso Deus. Pergunta: por que temos que agradecer a Jeová por ter enviado seu Filho à Terra? Resposta: porque ele nos ensinou a verdade e quando nós estudamos sobre a vida de Jesus, aprendemos muito sobre ele e nos ajuda a agradar melhor a Jeová. E o seu sacrifício nos deu a oportunidade de termos uma boa amizade com Jeová. Leitura do 11. Somos muito gratos a Jeová por podermos nos aproximar dele em oração através de seu Filho. Jeová escuta e responde às orações feitas em nome de Jesus. Foi exatamente isso que Jesus explicou. Tudo que vocês pedirem em meu nome,
eu farei, para que o Pai seja glorificado por meio do Filho. Pergunta: por que nós oramos em nome de Jesus? Porque foi isso que o próprio Cristo mandou fazer. Tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. Então, nós devemos sempre pedir em nome de Jesus. Leitura do 12. Jeová perdoa os nossos pecados por causa do sacrifício que Jesus fez por nós. A Bíblia se refere a Jesus como nosso sumo sacerdote, sentado à direita do trono da majestade nos céus. Jesus é o nosso ajudador junto ao Pai. Nós somos muito gratos a Jeová por ter nos dado um sumo sacerdote que entende as nossas fraquezas e que intercede por nós. Por sermos imperfeitos, não conseguiríamos nos aproximar de Jeová em oração se não fosse pelo sacrifício de Jesus. Sem dúvida, o sacrifício de Jesus é um presente sem igual. Nós nunca vamos conseguir agradecer a Jeová o suficiente por esse presente tão valioso. Pergunta: que outros motivos temos para agradecer a Jeová por ter enviado seu Filho? Resposta: primeiro, porque Jeová perdoa os nossos pecados pelo sacrifício de Jesus. Temos a Jesus como nosso ajudador junto ao Pai. Jesus, como sacerdote, entende as nossas fraquezas e intercede por nós. E por meio do seu sacrifício, conseguimos nos aproximar de Jeová em oração. Subtópico: ore por seus irmãos e irmãs. Leitura do 13. Na noite antes de morrer, Jesus fez uma longa oração pedindo para Jeová cuidar dos discípulos por causa do maligno. Foi muito amoroso Jesus fazer isso. Jesus sabia que faltava pouco tempo para ele passar por um teste muito difícil. Mesmo assim, ele se preocupou com os apóstolos. Pergunta: na noite antes de morrer, como Jesus mostrou que amava seus discípulos? Resposta: Jesus fez uma longa oração pedindo para Jeová cuidar dos discípulos por causa do maligno. Leitura do 14. Assim como Jesus, quando oramos, não pensamos apenas em nós mesmos. Em vez disso, oramos com frequência por nossos irmãos e irmãs. Ao fazermos isso, estamos obedecendo ao mandamento de Jesus de amarmos uns aos outros e também estamos mostrando a Jeová o quanto amamos nossos irmãos. Orar pelos irmãos não é perda de tempo. A Bíblia diz que a súplica do justo tem um efeito poderoso. Pergunta: de que modo podemos mostrar que amamos nossos irmãos e irmãs? Resposta: fazemos isso quando oramos com frequência por nossos irmãos e irmãs. Orar pelos nossos irmãos não é perda de tempo. A Bíblia diz que a súplica do justo tem um efeito poderoso. Leitura do 15. Nossos irmãos precisam das nossas orações porque eles enfrentam muitas dificuldades. Podemos pedir a Jeová para ajudá-los a enfrentar doenças, desastres naturais, guerras, perseguição e outras dificuldades. Também podemos orar por aqueles irmãos que fazem sacrifícios para ajudar os que estão em necessidade. Talvez você conheça alguém que esteja passando por uma situação difícil. Que tal mencionar essa pessoa por nome em suas orações? Nós mostramos amor por nossos irmãos quando pedimos a Jeová para ajudá-los a perseverar. Pergunta: por que os nossos irmãos precisam das nossas orações? Resposta: porque eles enfrentam muitas dificuldades. Então podemos pedir a Jeová para ajudá-los a enfrentar doenças, desastres naturais, guerras, perseguição e outras dificuldades. Leitura do 16. Os anciãos e servos ministeriais ficam muito gratos quando oramos por eles. Foi isso que o apóstolo Paulo pediu para os irmãos fazerem. Ele disse:
Orem também por mim, para que me sejam dadas as palavras quando eu abrir a boca, a fim de que eu consiga falar corajosamente ao tornar conhecido o segredo sagrado das boas novas. Assim como Paulo, hoje em dia também existem muitos irmãos que trabalham bastante para cuidar das congregações. Orar a Jeová pedindo que ajude esses irmãos a realizar o trabalho deles mostra que realmente os amamos. Pergunta: por que precisamos orar por aqueles que cuidam da congregação? Resposta: porque hoje existe também muitos irmãos que trabalham bastante para cuidar das congregações. Então, orar a Jeová pedindo que ajude esses irmãos a realizar o trabalho deles mostra que realmente os amamos. Subtópico do 17 e 18: quando representamos outros em oração. Leitura. Às vezes, alguém pode pedir para fazermos uma oração representando outras pessoas. Por exemplo, uma irmã que está dirigindo um estudo bíblico pode pedir para a irmã que a está acompanhando fazer uma oração. Essa irmã talvez prefira fazer a oração final, porque durante o estudo ela vai poder conhecer melhor as necessidades da estudante e incluir isso na oração. Quando o irmão é convidado para fazer oração numa saída de campo ou numa reunião de congregação, ele precisa lembrar do objetivo da reunião. As orações não devem ser feitas para dar conselhos para a congregação ou fazer anúncios. Na maioria das nossas reuniões, um total de 5 minutos é separado para cada cântico e oração. Por isso, o irmão que faz a oração não precisa usar muitas palavras, principalmente se for na oração final. Pergunta: em que ocasiões talvez nos peçam para fazer uma oração e do que precisamos nos lembrar? Resposta: então as ocasiões podem ser no estudo bíblico, na saída de campo, numa reunião de congregação. E do que precisamos nos lembrar? O objetivo das orações. Então, por exemplo, no estudo bíblico, a nossa oração deve estar voltada para a necessidade do estudante. Na saída de campo, o objetivo é o serviço de campo. Então, peça para que possamos ter o Espírito Santo e Jesus nos ajudar. E na congregação, não dê conselhos e nem anúncios. Seja objetivo e faça uma oração que realmente encoraje a congregação. Subtópico: dê prioridade às orações. Leitura do 19. Precisamos orar cada vez mais, porque o dia de Jeová está se aproximando. Foi por isso que Jesus disse: portanto, mantenham-se despertos, fazendo todo o tempo súplicas para que consiga escapar de todas essas coisas que têm de ocorrer. Se orarmos com frequência, nossa fé vai ser forte e estaremos preparados para o fim desse sistema de coisas. Pergunta: o que vai nos ajudar a estar preparados para o dia de Jeová? Resposta: orar com frequência, porque isso vai aumentar nossa fé, vai nos deixar mais forte e estaremos preparados para o fim desse sistema de coisas. Leitura do 20. Neste estudo, aprendemos que a oração é um privilégio muito grande. Vimos que o principal foco das nossas orações deve ser os assuntos relacionados à vontade de Jeová. Consideramos também a importância de agradecermos o sacrifício de Jesus e por ele ser o nosso Rei. Relembramos a importância de orarmos por nossos irmãos e irmãs e, é claro, de também orar por nossas necessidades físicas e espirituais. Sem dúvida, damos muito valor ao privilégio da oração e, por isso, queremos pensar com carinho nas palavras que vamos usar ao nos aproximar de Jeová. Dessa forma, nossas palavras vão ser como um incenso perfumado para Jeová, um prazer para Ele. Pergunta: de que forma nossas orações podem ser como um incenso perfumado para Jeová?
Resposta: isso vai acontecer quando dermos valor ao privilégio da oração e pensar com carinho nas palavras que vamos usar ao nos aproximar de Jeová. Recapitulação. O que você acha? Sobre o que podemos orar? Então, a resposta são muitos assuntos. Podemos orar pela necessidade física, pelo alimento, pelo sacrifício de Jesus, pela terra que Jeová nos deu, pela oportunidade de vida. Podemos agradecer pelos anciãos para que eles possam trabalhar bem, pelos nossos irmãos que passam por dificuldade, pelos irmãos que estão presos, passando por necessidade, que passam por desastres naturais. Então, realmente, são muitos pedidos que podemos fazer em oração. Segunda pergunta: por que precisamos orar pelos nossos irmãos e irmãs? Resposta: como já dito, tem muitos irmãos que passam por dificuldade, por desastres naturais, que estão passando por perseguição, outros não têm o alimento para o dia a dia, anciãos que trabalham a cada dia, para que possa cuidar bem da congregação. Então, todos esses realmente precisam de oração. E a última: o que precisamos nos lembrar quando formos representar outros em oração? Resposta: precisamos nos lembrar o objetivo de nossas orações. Então, nossas orações têm que ter como objetivo fortalecer, encorajar, edificar e, principalmente, as nossas orações precisam estar em conformidade com os propósitos de Jeová, para que assim as nossas orações possam ser como um incenso agradável para Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao fim da nossa consideração, estudo de A Sentinela. Espero que a partir de então possa ser útil para que vocês possam preparar também a sua reunião e que assim possa se fortalecer e fortalecer seus irmãos através dos comentários. Muito obrigado a todos por estarem aqui presentes. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.